Olá pessoal, saudações, namastê, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Ensaios sobre a Cegueira, do José Saramago, mas antes eu separei aqui um resuminho sobre a vida do autor, né? E eu vou ler para vocês aqui rapidinho. José Souza Saramago nasceu no dia 16 de novembro de 1922 na aldeia ribatejana de Azinhaga, né, conhecida também como Coligã, é uma aldeia ao sul de Portugal. Em 18 de junho de 2010, aos 87 anos, ele faleceu em sua casa em Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Ilhas Canárias. Bom, vamos falar então do início da vida dele, a trajetória, para vocês entenderem mais ou menos como que foi a vida do autor e como tudo isso acaba repercutindo, né, nas suas obras. Com 2 anos, Saramago mudou-se com sua família para Lisboa. Por causa das dificuldades econômicas, o menino não passou dos estudos secundários. Contudo, aos 11 anos, ganhou de sua mãe um livro chamado O Mistério do Moinho e desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita. Olha só como a leitura é importante, né? Para o desenvolvimento do nosso argumento, da nossa escrita. Reconhecido como um autodidata, né, aquela pessoa que estuda sozinha por conta própria, Saramago, antes de se dedicar exclusivamente à literatura, trabalhou como serralheiro, mecânico, desenhista industrial e gerente de uma editora. Apreciava tudo que chegava às mãos, lendo bastante, ampliando assim, então, os seus conhecimentos. Quem disse que nós temos que ser uma coisa só, né? Você pode dançar, cantar, interpretar, ter várias profissões e ainda escrever, né? Em 1944, Saramago casou-se com Hilda Reis, uma pintora com qual teve uma filha, Violante. Desculpa. No ano de 1947, publicou sua primeira novela, Terra do Pecado. Nesse tempo, trabalhou como crítico literário em revistas e no Diário de Lisboa. O escritor divorciou-se de sua mulher na década de 70, se tornou editor do Diário de Notícias, então. Em 1974, editou um livro de crônicas políticas, foi contratado para trabalhar no Ministério de Comunicação Social e também foi nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias. Nesse mesmo ano, ele ficou desempregado. Resolveu então se dedicar totalmente à produção textual e produziu Levantado do Chão, obra lançada em 1980, que lhe rendeu sucesso e o Prêmio Cidade de Lisboa. Então perceba que em meio às adversidades o autor se reinventa. Assim como nós também estamos agora no momento aí de pandemia, nos reinventando. No ano de 1991, o escritor publicou O Evangelho segundo Jesus Cristo. Essa obra foi censurada pelo governo, fato que o levou a exilar-se em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, que fica na Espanha, né, pessoal? Longe, local onde vive, né, onde viveu com a sua esposa espanhola, a Pilar del Rio. Em 1998, Saramago recebeu então o Prêmio Nobel de Literatura e ele foi o primeiro autor da língua portuguesa a receber tal prêmio. As suas obras foram publicadas na Espanha, na França, na Itália, no Reino Unido, na Holanda, Alemanha, Grécia, Brasil, Bulgária, Polônia, Cuba, União Soviética, Dinamarca, Israel, Noruega, Romênia, Suécia, Estados Unidos, Japão, Hungria, Suíça, Argentina e México. Ok? Então, resumidamente é isso. Queria falar um pouquinho sobre quem foi, né, José Saramago, esse grande autor aí português. E vamos agora para Ensaios sobre a Cegueira. Vem comigo! Bom, pessoal, como eu prometi, eu vou falar um pouquinho sobre o livro Ensaios sobre a Cegueira,
mas sem dar spoiler, ok? Vou falar um pouco e aí a gente vai com o tempo discutindo, analisando e refletindo sobre a obra. Tudo bem? Vamos lá! Ensaio sobre a Cegueira é um romance que foi publicado pela primeira vez em 1995 e é do escritor, então, comentado aqui, nosso querido português, né, José Saramago. Ora, pois. Eu soube com os portugueses que eles não falam isso, mas eu já ouvi, ora, pois. Bem, vamos lá. O romance é a mais famosa obra do autor e 3 anos depois da publicação, então, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ou seja, em 1998. Ensaio sobre a Cegueira narra a história de uma epidemia de cegueira branca, né, que eles chamam, que se espalha por uma cidade e vai acometendo um por um, trazendo o caos e abalando as estruturas de uma sociedade dita como civilizada. É um romance que não apela pelo engraçado, não tem assim o tal do cômico que às vezes se espera de um romance. É uma obra que, mesmo sendo uma ficção, é bem detalhista e também bastante realista. Isto traz um retrato ou uma amostra, né, de uma possível realidade através da ficção. Então, o autor utiliza-se da ficção para retratar a realidade e o oposto também é possível, nós criarmos a partir da realidade a nossa ficção. Então fica essa dica, ok? De acordo com o próprio autor, é um livro terrível e com o intuito de fazer o leitor sofrer. Ou seja, não é um romance para você chorar, esperar um final feliz, nada disso. O intuito é que você sofra ao ler. Sofrer no sentido de refletir, acordar para a realidade, ok? Em uma apresentação pública sobre o romance, o José Saramago então disse, palavras do autor, hein? Este é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é, simultaneamente, uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Bom, numa reflexão pessoal, né, aí de acordo com a opinião aqui do professor Luciano Lucci, eu acredito sim, e concordo em parte sim com o autor, de que para que sejamos bons é preciso que nós tenhamos a noção do que é bom e do que não é, né? E ao nos depararmos com situações que não são boas, elas servem como parâmetros para aquilo que pode ser melhor em nossa vida. E que, quando nós assumimos e reconhecemos as nossas sombras, nós estamos prontos para nos iluminar. Ok? Gente, por hoje é isso. Eu trago essa primeira reflexão aí do livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e estaremos comentando aí sobre a obra no decorrer, então, desse bimestre. Gratidão por você ter assistido essa aula e nos encontramos em breve. Namastê.